Como a próxima temporada de futebol no velho continente só começa em agosto, hoje iremos passar a limpo a temporada 22-23. Foi uma temporada que durou quase 11 meses. Foi dividida por uma Copa do Mundo de Inverno pela primeira vez na história da competição. Bem-vindos ao Gol UFC e a retrospectiva da temporada 22-23. Vamos começar listando os campeões dos principais campeonatos. A Argentina venceu a Copa do Mundo, derrotando a França nos pênaltis na final, em um dos jogos mais emocionantes da história do futebol. Tivemos um hat-trick de Mbappé, atuação monstruosa de Dibu Martínez e um verdadeiro show de bola. O Manchester City venceu a Liga dos Campeões, derrotando a Internazionale por 1-0, e o Sevilha conquistou seu 7º título da Liga Europa, após um jogo turbulento que terminou com o técnico da Roma, José Mourinho, confrontando o árbitro Anthony Taylor no estacionamento do estádio. No apagar das luzes do jogo, e apesar de um ano miserável na Premier League, o West Ham derrotou a Fiorentina na final da Conference League, conquistando seu primeiro grande troféu em 43 anos. Internamente, Paris Saint-Germain, Manchester City e Barcelona foram todos campeões nacionais, e o Napoli conquistou seu primeiro scudetto desde 1990. Na Alemanha, o Bayern de Munique contou com o colapso do Borussia Dortmund no último dia para conquistar a sua 11ª Bundesliga em sequência. O Manchester City também conquistou a FA Cup contra o seu maior rival, o United, completando a primeira tríplice coroa do futebol inglês desde 1999. Mas também teve um pouco de polêmica no ano vencedor do City. Apesar do sucesso e de Erling Haaland quebrar o recorde de Andy Cole e Alan Shearer de número de gols marcados em uma temporada da Premier League, a própria liga acusou o clube de mais de 100 violações diferentes de suas regras financeiras, caso isso se arraste pelos tribunais por anos. De volta ao campo, em outras partes da Europa, o Feyenoord venceu a Eredivisie, o campeonato holandês. Um gol no último minuto de Toby Alderweireld, aquele mesmo, o ex-Tottenham, ajudou o Royal Antwerp a vencer a Jupiler League, campeonato belga, e o Benfica foi campeão português. Também não foi exatamente o ano do azarão em campo, mas ainda assim tivemos muitas histórias improváveis. O Union Berlin, terminando em 4º lugar na Alemanha, se classificou para a Liga dos Campeões pela primeira vez na sua história. O pequenino Luton Town foi promovido à Premier League pela primeira vez em sua história, e seu estádio precisará passar por reformas para poder receber os visitantes. A Arábia Saudita venceu a Argentina no Catar, e o Marrocos eliminou Espanha e Portugal, tornando-se a primeira nação africana e primeira nação árabe a chegar às semifinais, na primeira Copa a ser realizada no Oriente Médio. Mas, como sempre, foi uma temporada de histórias, algumas até já esquecidas. Thomas Tuchel e Antônio Conte protagonizaram uma briga na lateral do Stamford Bridge depois de um empate entre Chelsea e Tottenham. Ambos seriam demitidos. Na verdade, cada clube ainda seria treinado por 3 treinadores diferentes antes do final da temporada, o que ajuda a explicar o fracasso de suas temporadas, principalmente dos Blues. O tradicionalíssimo Nottingham Forest evitou o rebaixamento após contratar 30 jogadores em apenas 2 janelas de transferências. Voltando ao Chelsea, os Blues flertaram brevemente com a zona de rebaixamento na Premier League, após terem a sua pior sequência negativa nos últimos 30 anos. Mas depois de gastar 611 milhões em transferências nas 2 janelas, o poderoso time londrino acabou ficando na primeira divisão, mas que é obrigação, né? Jude Bellingham, com apenas 19 anos, tornou-se o jogador mais jovem a ser capitão de um time na Bundesliga, quando conquistou a braçadeira contra o Colônia, e, no final da temporada, Bellingham ingressaria no Real Madrid por uma quantia que, se as cláusulas fossem cumpridas, poderia torná-lo o jogador britânico mais caro da história, até a contratação de Rice para o Arsenal. O ex-detentor desse recorde, Gareth Bale, anunciou a sua aposentadoria do futebol após a Copa do Mundo. A lenda da Espanha e do Barcelona, Gerard Piqué, também partiu, se aposentando em novembro após um jogo contra o Almeria. No final de 2022, logo após o início do campeonato italiano, todo o conselho da Juventus renunciou em
resposta a um escândalo contábil em desenvolvimento. Vários membros foram banidos temporariamente do futebol e o time teve uma dedução de 15 pontos avaliada, depois anulada e reintegrada, mas reduzida para 10 pontos. Na Espanha, houve uma polêmica deplorável. A temporada de Vinícius Júnior começou e terminou com o som de torcedores imbecis de diferentes times imitando o macaco, enquanto era vítima de racismo e ódio pelos torcedores do Atlético de Madrid e Valência. Na Escócia, Ange Postecoglou conquistou a Liga, a Copa e a Copa da Liga, com o Celtic antes de partir para o Tottenham. Na Liga dos Campeões, o goleiro do Porto, Diogo Costa, tornou-se o primeiro jogador a defender 3 pênaltis consecutivos na história da competição. Zlatan Ibrahimovic se aposentou e Joaquim também. Ambos estavam na casa dos 40. Cristiano Ronaldo trocou o Manchester United pela Arábia Saudita e depois de ganhar a sua primeira bola de ouro, Karim Benzema se juntou a ele. Porém, em um time rival, o Al Ittihad, Lionel Messi acabou rumando para os Estados Unidos, jogando no Inter Miami, frustrado com os planos do Barcelona. Houve despedidas mais tristes também e definitivas. Estamos falando do Rei Pelé, talvez o maior jogador de todos os tempos, que infelizmente nos deixou em dezembro de 2022. E é isso, tropinha. Vamos ficando por aqui. Essa foi a nossa retrospectiva do futebol na temporada 22-23. Espero que tenham gostado. Esquecemos de algo que vocês lembraram? Me conta aqui nos comentários. Espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.